E aí pessoal, tudo bem? Na paz com vocês? Agora vamos começar a live com a Meire Barfica, entendeu? Temos muitas coisas para falar. Ela que é advogada, é professora, ela que faz parte do... Bom, aí ela já está aí. Agora eu vou para ela tentando, prontinho. Já mandei o convite. Mandei o convite aqui. Agora ela vai aceitar. Bom, é isso aí. Vamos ver aqui. Tudo bom Vamos ver aqui. e tudo certinho. Satisfação aí. Mano Igor aí com Oi, K2. E aí, Meire? olá, boa Tudo tarde. Tudo bem? satisfação, pessoal? Hoje eu vou começar a conversar com a Meire aqui. Ela que é advogada, professora, faz parte do uma das membros, né, do Partido Comunista do Espírito Santo. E ela tem muitas coisas para falar. E aí, Meire, como é que vai as Opa, coisas contigo? tá tudo Tudo. tranquilo. Vamos lá, vamos bater um papo aí para. Não me bota em saia justa, não, hein? Faz coisa, pergunta tranquila. Não, Era só um não, não, tranquilamente. E o pessoal de casa que quiser tá fazendo alguma pergunta também pode até fazer isso, em e-mail. Mas pode, começando, ok. começando a primeira parte, a primeira pergunta com a área da advocacia. Fale para nós qual o processo, como é que você se tornou advogada e o que você teve que enfrentar para você se tornar advogada. Então, eu sou baiana, né? Sou nordestina e eu sou de uma família pobre lá Uhum, da Bahia. uhum. E assim, eu tinha essa vontade, esse sonho de ser advogada, mas só foi depois, através, já bem mais, com mais de 40 anos, no governo Lula, não, me formei com 41. Então, com quase 40 anos, aí no governo Lula, com o ProUni, eu consegui, né, concluir, fazer um curso de Direito. E, e aí esse curso de Direito, mas hoje eu sou muito mais voltada para a questão cultural do que pela questão do direito, apesar de eu advogo com algumas coisas, eu pego algumas causas, mas o meu foco hoje é muito mais a cultura do que a advocacia, né? Mas eu tenho OAB, eu pego causas, eu gosto de fazer trabalho social também, às vezes eu dou muita ajuda aí para as pessoas, orientações, tá? Porque eu sei que muita gente não pode pagar um advogado, eu não posso advogar de graça, mas na medida do possível que eu puder ajudar, eu estou ajudando. É Ah, isso. então é isso aí, pessoal. Claro que da cultura a gente ainda vai falar, mas realmente você como advogada, você deve, não sei se você assistiu alguns, porque temos muitos advogados que estão se formando, assiste uns julgamentos tal. Você já assistiu julgamentos e já viu algumas injustiças sendo cometidas? Como é que é? Ah, com certeza. Porque quando a gente está estudando, a gente é obrigatório, né, acompanhar. E mesmo depois de formada, a gente vê injustiça o tempo inteiro. Porque, assim, inclusive, eu não vou para a área criminal justamente porque eu não tenho, como eu falei, que minha área, meu lado social, ele é muito grande, sabe? Ele fala mais forte, fala mais alto, esse meu lado social, então eu não aguento muito ir para a área criminal, não. Aí eu trabalho muito mais com a área civil, porque eu acho que a área criminal a gente vê injustiça o tempo inteiro, principalmente se você nasce preto e pobre. Principalmente. Eu estava conversando ontem em BCH que o que deve ter, não, o que tem, que a gente sabe, né, nas estatísticas, Uhum. de pessoas que estão presas e não era para estar presa, só está porque não tem dinheiro para pagar advogado e fica esquecido nos presídios, né, nas cadeias, ou não, além de não ter dinheiro, é preto, é pobre, né? Então isso aí já mancha a vida dele, só em nascer preto já nasce carimbado. Caramba, é como diz o Mano Brown das músicas, ele fala, para você ser preto, você tem que ser
100 vezes melhor. Você acha, Meire, que com o tempo existe algum caminho que a gente pode estar seguindo, algum caminho que você enxerga para essas injustiças acabarem? O que você enxerga disso? Tudo luta de classes. Eu acho que no momento, enquanto existir oprimidos e opressores, vai haver injustiça, vai haver machismo, vai haver todos esses ismos aí. Porque eu acho que o caminho que a gente tem que percorrer é um caminho de que não tem outro, que é do socialismo, que é do comunismo, sabe? Porque enquanto a gente estiver vendo pessoas que estão passando fome, pessoas que estão nas ruas, pessoas desempregadas, enquanto houver isso, enquanto houver essa falta de justiça, falta de justiça social, não tem solução. Eu acho que a solução é um rompimento de sistema para a gente começar tudo de novo. Como eu sou marxista, eu acredito marxista, comunista, eu acredito que através da luta de classe mesmo, eu acredito que através através de se romper esse sistema, se começar, e através do socialismo, eu acho que a gente tem justiça social. Foi até interessante aqui você puxou o assunto do comunismo, porque é o seguinte, muita gente, principalmente a direita, o comunismo hoje é tipo se fosse um xingamento, é tipo se fosse uma coisa ruim. Eu queria que você explicasse para o pessoal que está vindo na live e para os que vão ficar na live que vai ser gravada, o que é exatamente o comunismo. Até mesmo para a galera que não entende e vai falar, a pessoa é comunista. Pô, como se isso fosse alguma coisa ruim. Então, às vezes, a pessoa fala de comunista, mas a pessoa nem sabe o que é comunista. Tem como você explicar para a galera exatamente o que é o comunismo e a luta? Claro que isso aí é muito mais profundo do que eu vou falar, e vou falar de uma forma bem simples. Isso é um estudo, né? Inclusive você faz vários cursos, é uma coisa mais profunda para você estudar esse comunismo, marxismo. Né? Então, mas olha só, isso não é agora. A vida inteira, olha, eu estou com 54 anos hoje, eu não me importo, né, de falar. Tenho 54 anos, eu milito no Partido Comunista desde os meus 16. Então, isso antes de mim, isso na ditadura militar, isso bem antes, isso na época do Getúlio Vargas. Então já existia BSH falando que o comunismo é ruim, que o comunismo é para tomar sua casa, para tomar suas terras. Já veio o tempo todo ouvindo. Sabe por que diz isso? Porque o povo ele tem que ouvir o tempo inteiro que é ruim aquilo que vai ser bom para ele. Então, como ele escuta o tempo todo que é ruim aquilo que vai ser bom para ele fica o tempo inteiro, a mídia faz isso, os grandes empresários fazem isso, o grande capital faz isso, de dizer para o povo que olha, vão tomar a casa dele, às vezes ele não tem nem casa, mas ele acha que vai tomar a casa que ele nem tem. Ele não tem terra, mas acha que vai tomar a terra que ele não tem, sabe? Então, o que acontece? Como eu falei para você sobre a questão, né, da opressão, essa questão de se falar que o comunismo é ruim é justamente para que se mantenha essa opressão. Mas o que é o comunismo? O comunismo, vou falar aqui sabe, muito simples mesmo, é aquela coisa assim de que que seja dividida a riqueza. Então, quem produz é quem tem que ser dono. Por que você produz o carro, mas você não tem carro? Você não tem condição de ter um carro. Isso não é justo, né? Inclusive eu me lembro que o Francisco Milani, o ator, ele teve eu assisti num lugar, não lembro exatamente onde, ele era comunista, né? Ele falou que a gente fala muito da democracia, muito do capitalismo, muito das liberdades. Mas, assim, o capitalismo ele é a liberdade de você passar fome, é a liberdade de você ficar desempregado, é a liberdade de você ver criança na rua, é a liberdade de você ver um morador de rua que está ali, sabe? As pessoas passando por cima como se ele fosse invisível, como se ninguém estivesse vendo aquilo ali. O que é o comunismo? O comunismo é para acabar com isso. O comunismo é para dividir a riqueza, sabe? O comunismo se você produz, a você pertence. Por
que que uns têm uma casa e você não tem? Por que que alguém tem carro e você não tem? Então, a ideia principal, eu estou falando aqui mais uma vez, gente, quem estiver assistindo, quem for assistir depois, que sabe isso cientificamente, eu não estou falando de modo científico, que a gente pode bater um papo depois. Eu estou falando de uma forma simplificada, para que as pessoas consigam entender que o comunismo, o socialismo, né? E logo depois o socialismo é esse início. E depois que vem o comunismo, quando já se tem o socialismo instalado, que aí fala, né, da ditadura do proletariado, e é todo um estudo científico. Mas o que eu estou falando é que a ideia principal é que você, que não tenha, sabe, oprimidos e opressores. Que não tenha você ter uma casa e eu não ter. Que você ter um carro e eu não tenha. Mas que todos tenham. Se eu sou da Bahia, por que que eu tive que sair da Bahia para trabalhar? Por que que eu não pude ter minhas condições de sobrevivência na minha terra? Por que que eu sou obrigada a viver separado da minha família? Onde meu irmão mora em Goiás, onde a minha família mora na Bahia, onde minha família que mora em São Paulo. Por que a gente não pode? Então esse sistema nada mais é do que um sistema desagregador. Sabe? Que você tem que ter esse êxodo, né? Tem que ter essa saída, né, dessas famílias. Então, o que a gente prega é um sistema. Falo pra caramba, tá, BCH? O que a gente prega é um sistema de igualdade social. De igualdade social, aonde não tem umas pessoas que entram no shopping e outras pessoas que não passam nem na porta, tem medo até de entrar, porque acham que aquilo ali não pertence. Estou falando de shopping, porque é o sistema capitalista, ele é, né, aquela coisa, o exemplo, né, do que há de maior do capitalismo são os shoppings. Mas é isso, sabe? Aonde você não pode entrar num restaurante porque você é pobre, e por aí vai. Não existe pobreza, sabe? Não existe pobreza, é onde não existe desemprego, onde não existe menor abandonado, onde não existe morador de rua, onde não tem essa diferença de preto e branco, onde mulher e homem ganhem, sabe, ganhem de forma equiparada, onde todo mundo tem a condição de estudar. É isso. Caramba, falei muito. Não é. Realmente, Omeire, essa é a ideia, entendeu? E foi até bom você falar isso aí, que depois a gente vai até cortar a parte para a gente tá enviando em outras redes, porque essa parte é tão interessante, que agora o que você falou aqui, realmente para criar as ideias das pessoas, para eles não, tipo assim, eu vejo pessoas estudadas mesmo, pessoas que são super inteligentes, olha o comunismo como uma coisa ruim. Isso realmente é complicado. Mas para você, mas qual a importância... Oi? Pode falar. Não. Eu quero saber, depois você pode até completar, qual a importância da luta de Karl Marx para o comunismo, e essa luta que ele teve realmente valeu a pena, realmente está dando certo? Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Então, o marxismo, ele é um estudo científico, né? O Marx, ele pega nesse estudo dele, desde a comuna primitiva, e mostrando que quando tem oprimidos e opressores, o sistema não se sustenta. Então, assim, quando as pessoas falam, o comunismo não deu certo, primeiro a gente tem que falar o seguinte, nunca teve país comunista. Até porque comunismo é um estágio maior do socialismo. Nós tivemos a União Soviética Socialista, nós temos Cuba, China, Vietnã, né, tivemos a Albânia e alguns países aí socialistas. Mas aí o capitalismo, ele Obrigada aí, quem me chamou de marxista linda. Então, nós tivemos alguns exemplos. Então, na história da humanidade, o BSH, o capitalismo ele é um bebê.
Na história da humanidade, o capitalismo tem pouco tempo. Que a gente olhar, sabe, o escravismo, o feudalismo. Então, o Marx, ele estava corretíssimo quando ele fala, sabe, que o sistema não se sustenta. E a gente vê porque ele implode. Você viu, Roma implodiu, né? E se implode porque chega num apogeu que o Marx chama de imperialismo, que ela não se sustenta. Então, assim, não existiu ainda país comunista, já existiu socialista. E olha só, a União Soviética, que é um exemplo de país socialista que deu uma recaída por problemas internos, né, e até externos também, mas mais interno. Então, se você for olhar agora, for dar uma pesquisada, você vai olhar que a União Soviética, quando ela entrou no socialismo, era rural, a Rússia era rural. Quando entrou no socialismo, ela se transformou em potência, que era quem dava testa com os Estados Unidos à época da Guerra Fria, né? Então depois que acabou, né, que deu uma caída no socialismo, olha o que se tornou a União Soviética, voltou a ser Rússia, né? Voltou a ser Rússia, e ela hoje tem todos os problemas existentes no capitalismo, e estão agora com aquela coisa saudosa de voltar ao socialismo. Olha o exemplo de Cuba, né? Cuba que sofre, mesmo sofrendo embargo dos Estados Unidos, aquele bloqueio econômico, sofrendo horrores, mas Cuba ela é exemplo na saúde, sabe? Inclusive eu vi um documentário que fala que o pessoal lá dos Estados Unidos saíram, porque lá nos Estados Unidos a saúde é caótica, a saúde é privada. Inclusive falam do nosso SUS, o nosso SUS é um grande exemplo, né? Então, em Cuba, a saúde, ela é exemplo. Ela é exemplo para o mundo. Tanto é que tem gente que vai para lá. Então, lá nos Estados Unidos, tem pessoas que fogem e entram escondidos para ir. Aí, inclusive, nesse documentário, tem um cara que vai lá se tratar, e ele além de ser gratuito, ele ainda ganha o remédio e uma grana para se segurar até poder trabalhar de novo. Ele fala, como assim? Eu não pago nada, ganho o remédio, ainda tenho uma grana ainda, sabe? Aí, como assim? Então, e Cuba, porque as pessoas têm uma visão, sabe, BSH? Quando se fala do país socialista, que é uma visão capitalista, essa visão de que porque o capitalismo nada mais faz do que ficar o tempo todo dizendo para você que um dia você vai ficar rico. E você não vai, porque as pessoas não ficam ricas trabalhando. Sabe, você é escravizado, você não vai ficar rico. Não vai. Aí quando eles pegam um exemplo de 1 bilhão e botam lá, por exemplo, vou dar um grande exemplo. No nosso STF aqui, tinha o Joaquim Barbosa, que era preto. Aí o único preto no meio de um monte de branco. Aí todo mundo fica dizendo que é fácil um preto chegar lá. Não é. Não é. Tanto é que ele saiu, não tem mais ninguém assumindo o lugar. Sabe? Aí dizendo assim, não é isso? Ah, você trabalha, vai lá que você vai ficar rico. Você não vai. Ganhar na Mega Sena, ganhar na loteria, é a coisa mais difícil. É raro, não é fácil. Trabalhar ganhando salário não enriquece, porque você ganha dinheiro para pagar só aluguel, luz, água, comida, e muito mal. Tem gente que nem para isso. Tem pai de família que nem isso. Mas o capitalismo, ele fica para você ali, ó. Você vai ficar rico, você vai ficar rico. Então é isso, sabe? Eu acho que até fugi um pouco ali. Alguém falou que o capitalismo é um câncer. E ele vai comendo a sociedade por baixo. Né? Então é isso, o BSH. Eu não sei se eu fugi muito, mas é para falar um pouco que o comunismo não existe até hoje. É uma previsão do Marx, né? Que vai acontecer, mas até chegar lá a gente passa por vários estágios, e um dos estágios é o socialismo. Pô, é isso aí, de coração. Queria agradecer a todo mundo que está na live, comentando. Se alguém quiser fazer pergunta para a Meire, tá aí. Claro que eu sempre peço os cuidados com a pergunta que vai fazer, porque às vezes podemos ter uma discordância, mas, Meire, tanto é verdade que países comunistas, tipo, você vê educação, é analfabetismo quase zero. Você vê a saúde, você vê como é que eu te falo? Você vê a miséria, é quase zero. E aproveitando nisso, para realmente te fazer essa pergunta, a diferença de nós para eles
é realmente muito grande. O que é que você acha que leva pobres a eleger um presidente racista? O que leva pobre a eleger um presidente que tem ódio pela raça, que fala que não precisa de pobre, um presidente extremamente preconceituoso, que realmente favoreceu só os grandes, como, como foi o presidente que acabou de sair? O que você acha que levou ele se eleger há 4 anos atrás? Então, Bessegá, não sei se você já deve ter observado que pobre só vota em rico. Né? Primeiro porque tem grana para investir na imagem, porque, por exemplo, se eu quiser ser candidata, poucas pessoas me conhecem. Então, eu não tenho grana para fazer investimento em campanha. Começando daí, mas o que leva? Primeiro, que o nosso país ele é um país conservador. Ele é um país conservador. E além do mais, assim, porque é uma coisa muito engraçada, eu estava vendo, só para antes de começar a entrar no assunto, eu estava vendo um dia desses nas minhas lembranças do Facebook, eu postando sobre um programa que passava na Globo nos anos 80, chamado Armação Ilimitada. A Armação Ilimitada eram dois surfistas que eles eram casados com uma única mulher e tinham um filho adotivo. Então, eram dois surfistas com uma única mulher e um filho adotivo. Aí eu não consigo imaginar isso nos anos 80, era de boa, passava em horário nobre da TV. Hoje a gente não consegue nem pensar sobre isso. Então, o Marx ele fala, inclusive, dessa questão cíclica, né, que há o salto de qualidade. Parece que está retroagindo, mas, na verdade, é para ter um salto de qualidade. Então, a nossa sociedade ela é uma sociedade conservadora. Então, o Bolsonaro, que é dele que você está falando, o Bolsonaro ele veio com um discurso que essa família conservadora, cristã, né, teocrática, né, cristã, ela quer ouvir. E só que Bolsonaro não é nada daquilo que ele fala, mas ele fala o que as pessoas querem ouvir. Sabe? As pessoas não param para analisar que ele não é nada daquilo. E aí, então, assim, nós tivemos, assim, nos últimos anos, a internet, ela traz muita coisa boa, mas ela traz muita coisa ruim junto com ela. E uma das coisas ruins que acontece na internet é a tal da fake news. Então, se você tem grana e você tem pessoas de mau caráter que fica divulgando coisa o tempo todo, por exemplo, o Lula ele foi preso e todo mundo diz que o Lula é ladrão. O Lula ele foi preso por causa da questão do sítio de Atibaia e de um tal dos pedalinhos, né, do triplex. Né? Então ele foi preso por isso, que foi comprovado que nada disso é dele. Mas mesmo assim as pessoas continuam dizendo que Lula é ladrão. Aí eu te falo, você chega para as pessoas que falam que Lula é ladrão e pergunta assim, Lula roubou o quê? Porque Lula foi preso porque roubou. Sim, mas roubou o quê? Ah, muita coisa. Digo, olha, primeiro Lula não foi preso porque roubou nada, que foi comprovado que não é nada dele e já foi comprovado. Mas ele roubou o quê? Você pergunta para as pessoas. As pessoas não sabem falar. Porque só escuta. Ah, a Dilma ela sofreu um golpe porque ela pedalou. Aí você chega com as pessoas e pergunta, mas o que é pedalada? As pessoas não sabem. Claro. E até porque o que tirou a Dilma já foi comprovado que não era verdade. Sabe? Que muita gente faz. Então, o que acontece? Muita fake news que foi colocando que Bolsonaro falando aquele discurso, dizendo que Lula é a favor de aborto, que Manuela é abortiva, que Manuela é feminista. Primeiro que as pessoas morrem de medo do feminismo, porque não entendem o que é feminismo. Acha que feminismo é acabar com o homem, que não é isso. É bom até para falar, aproveitar, né, que o feminismo nada mais é do que a mulher querendo igualdade. Né? Então, isso é um assunto que a gente pode levar outro dia ou depois, você que sabe. Então, assim, o que levou o Bolsonaro a se eleger? Fake news com país conservador e com Bolsonaro falando o que as pessoas querem escutar, sabe? Que as pessoas querem escutar, porque o nosso povo é um povo conservador. E olha só, esse povo que estava lá no dia 8 de janeiro, depredando lá o nosso patrimônio, depredando lá o poder público, são pessoas que já têm isso enraizado. Aí eu costumo dizer que o Bolsonaro abriu uma caixa de Pandora. As pessoas já têm essa coisa ruim, ele só fez retirar, sabe, o que estava escondido, retirar. Mas eu acho que está chegando o momento da gente fechar essa caixa aí, né?
Então, acho que é mais ou menos isso. Fake news com maldade e povo conservador. Isso elegeu o Bolsonaro. E correu o risco de eleger de novo. Ah, e agora a máquina pública, né? Além disso tudo, ele usou a máquina pública e não foi por pouco, né? Opa, foi até bom você falar aí. Eu quero estar tocando um ponto. Nunca tivemos um mundo tão tecnológico e tantas informações. Mas no mesmo tempo que temos tanta informação disponível, o povo parece que continua desinformado. Ou eles parecem que só ouvem o que quer. O que você achou essa fake news? Coisa como o cara inventou, tipo o kit gay. É uma coisa absurda. Kit gay, a madeira de piroca. E tipo, os caras foram Por aí, inventando. vai. Não. E quando o cara falou, pra mim ele falou, quando, tipo assim, sem contar o descaso com as vidas, como 500 mil vidas, como se fosse nada. Pra mim o maior que foi o cara ser desumano, falando que ele não era coveiro. Pra mim aquilo doeu em mim, porque eu vi várias, não morreu ninguém da minha família com isso, mas tipo assim, eu vi várias pessoas que eu conhecia, tipo, perdendo a vida. E várias coisas que ele falava sobre a vacina, que quem tomava vacina ia virar jacaré. Como é que A você... cloroquina. Eu quero te perguntar, como é que você via as falas e a atitude dele? Realmente, ele não anunciava o que ele já era? Como é que o povo caiu nisso? Sendo que ele já falava. Primeiro BCH, as pessoas, você falou do tempo tecnológico, mas as pessoas acabam tendo aquilo que só vê, por exemplo, algumas pessoas só entram na internet para jogar, outras pessoas só entram na internet para ficar no Zap, né? Que eu acho que, aliás, quando falo em Zap, chega e estremece, né? Chamar o WhatsApp de Zap, para mim, já é um indicativo de que a coisa não está bem. Então, assim, é o que o pessoal chama da tia do Zap, né? Que fica pegando aquelas coisas tudo como verdade. Eu fazia parte de um grupo há um tempo atrás, eu até saí desse grupo, depois eu volto lá da pergunta, tá? Uhum. Eu saí desse grupo, BSH, porque, dentre outras coisas, é a disseminação de fake news. Era uma coisa que as pessoas postavam e você, em alguns segundos no Google, você descobre que aquilo é mentira. Mas as pessoas não fazem isso, é muito mais fácil acreditar naquela coisa. Agora, na fake news. Então, as pessoas não procuram o que está correto. Você já passa adiante, fala assim, então, vai distribuir mamadeira de piroca na escola. Você, caramba, vão distribuir, você já manda, entendeu? Você não vai um pouquinho no Google para saber se isso é mentira. Que é fácil de achar. Mas assim, o Bolsonaro, o BCH, ele já dizia o que vinha, porque o Bolsonaro tinha 28 anos como deputado estadual, ou federal, como deputado federal, e ele, na vida pública, né, 28 anos na vida pública, vou botar assim, 28 anos de vida pública, e sem nada, sem ter nada substancial de apresentado, sem projeto. Então, um cara que está com 30 anos de sua vida na vida pública, sem projeto, pô, mas o povo não sabe disso. O povo conhece, é aquele Bolsonaro que surgiu no momento onde a mídia estava o tempo todo dizendo que o PT é que estava errado. Eu não sou petista, tá, gente? Eu vou falar do PT aqui, mas eu não sou petista. Então as pessoas ficavam o tempo inteiro dizendo assim, a mídia fazia, olha, de cada 10 deputados que estavam envolvidos na Lava Jato, o que a mídia fazia? Deputado fulano, deputado ciclano, não dizia os partidos. Mas aí, nesses 10, tinha 2 ou 3 do PT, eles diziam assim, fulano e fulano do PT. Como se todo mundo que estivesse ali fosse do PT. Então ficava, sabe, marginalizando e colocando o PT ali o tempo todo como se fosse o inferno do país, sabe? E Bolsonaro surfou nessa onda. Aí em 2013, ainda teve aquela coisa do povo do MBL, que eu andou dizendo não só por 20 centavos e tal, e não era por 20 centavos e a gente quase que vai a nossa... Foram muitas vidas por isso, né? Então, em 2013, quando começou aquela onda, né, das pessoas nas ruas, falando mal do governo, falando sobre a questão da passagem lá em São Paulo, né, que não é só por 20 centavos. E a partir daí, muito político mau caráter surfou nessa onda. Bolsonaro foi um deles.
né? Aí veio o MBL de um monte de jovem prestando um desserviço para o país, apoiando o Bolsonaro, e aí você, enquanto jovem, vendo o jovem falando coisas, político nenhum presta, não, então colocando tudo num balaio só, e Bolsonaro com discurso de bonzinho, salvador da pátria, foi junto com fake news, junto com conservadorismo, tudo isso foi mamão com açúcar para eles conseguirem se eleger 4 anos atrás. Só que como ele é um cara que não tem projeto, foram 4 anos o país sem projeto. Aliás, tinha um projeto de destruição do país. Matou até as carpas que estavam dentro daquela lagoa lá na casa, matou ema de comida. Daí tira. O que é índio, né? Então, o que acontece? Matou muita gente, matou muito indígena, matou animal, e foi assim, um caos total para o nosso país em 4 anos. Diante disso tudo que aconteceu, realmente foi uma grande verdade, qual que você vê que é a importância da vitória do Lula? Porque o Bolsonaro realmente ele não poderia ganhar de novo. Qual você vê que é a importância do Lula por tempo em que vivemos? O retorno da democracia, porque o Bolsonaro ele é realmente fascista. O Bolsonaro ele gosta do ditador, ele quer mandar, ele tem uma visão, né, fascista mesmo, nazista, né? Então ele tem essa coisa assim de ficar, né, fazendo apologia à ditadura militar. Então ele é um cara que ele tem toda essa visão fascista mesmo, essa visão genocida, essa visão, né, antidemocrática mesmo. Então, a vitória do Lula é o retorno da democracia, é o retorno da nossa cultura, é o retorno do professor de ter a sua, como é que diz? O seu reconhecimento, é o retorno da pesquisa, porque Bolsonaro ele acabou com a questão da pesquisa, com as verbas de pesquisa. Como no governo Lula anterior, existia verba para estudante e, sabe, os cientistas viajarem para pesquisa. Então, ele acabou com tudo isso. Então, o Lula é o retorno disso tudo. É o retorno da verba para a cultura, é o retorno da verba, é o retorno das escolas, é o retorno de verba para as universidades, que isso é importante, sabe? Então, como é que é? Mussolini com aparência de Hitler, tipo isso. É tipo isso. Então, o Lula é tudo isso, é o retorno nosso àquilo que ficou em 2016. De 2016 para cá foi só, porque apesar do Bolsonaro ter se elegido em 2018, mas com o golpe, na verdade começou em 2013 não só por 20 centavos. Aí culminou em 2016 com um golpe na Dilma. Aí daí foi só ladeira abaixo. E a gente tem que retomar nos trilhos. Por isso foi importante aquela frente ampla, com todo mundo, inclusive gente da direita, porque Bolsonaro é extrema-direita. Então, inclusive, gente da direita veio fazer coro com a gente da esquerda para derrotar o fascismo, para derrotar esse genocida, né, que estava acabando com o nosso país. Sim, isso é importante, porque pessoas mesmo da igreja, pessoas que realmente são da igreja, realmente não é todos que foram do lado do Bolsonaro, apesar que muitos acham, não foi todos. Eu queria aproveitar para te fazer uma pergunta. Esses pessoal, mais uma, né? Essa galera, eu queria que você falasse para esse pessoal que realmente pediu intervenção militar, uma ditadura, que ficaram na esses 2 últimos meses, você falou que quebraram, mas eles fizeram muito mais. Eu queria que você explicasse para esse pessoal o que foi a ditadura militar, o seu conhecimento, quero que você fale para eles o que foi a ditadura militar, para eles não ficar pedindo isso, porque realmente foi uma coisa muito desumana. Eu queria que você falasse para esse pessoal que ficou realmente fazendo isso tudo, pedindo intervenção, pedindo um monte de coisa, o que foi a ditadura, porque foi algo horrível, não foi mesmo? Pois na época da ditadura militar, BCH, eu ainda era criança, né? Eu peguei o finalzinho entrando para
a democracia, né, para a gente entrar no regime democrático. Mas aí, como a gente lê um pouco, a gente, né, eu conheço algumas pessoas que viveram essa época pela minha militância, né? Então, a ditadura militar, ao contrário do que muita gente pensa, nem economicamente era bom. Eles jogavam toda a poeira para baixo do tapete. Foi uma época onde a nossa dívida externa aumentou assustadoramente. Foi uma época onde o custo de vida era um absurdo. Eu não estou nem falando da questão que todo mundo fala aí, né? Que todo mundo já conhece, eu não sei por que as pessoas não conseguem entender. Você não podia pensar diferente, porque se você pensasse diferente, isso que a gente está fazendo aqui agora era inconcebível. A gente não podia conversar absolutamente nada contra o governo, nem falar de Marx, nem de nada disso. Uhum. Né? Inclusive, foi uma época que se falava que o comunista comia criancinha. Eu, quando era criança, eu perguntei a uma professora minha o que era comunismo, que eu tinha escutado em algum lugar. E ela fez para mim... Ela não podia falar, sabe? Ela não podia... Pra você ter ideia, minha professora, eu criança, não tinha noção do que se tratava, mas eu ouvi algum canto, eu não lembro, perguntei, professora, o que é comunismo? Ela... Sabe? Você imagina. Então é uma época onde pessoas desapareceram, onde até hoje muita gente busca, né, os corpos dos seus entes queridos sem encontrar. Era uma época que quem não concordava tinha que ser expulso do país para não morrer, sabe? Então, se você não concorda, por exemplo, você não concorda com Lula, beleza, você tem o direito de não concordar. Mas se você tivesse numa ditadura, você não tinha esse direito de não concordar. Então assim, você está vendo caos acontecendo, mas você não pode. Então, assim, era um regime com problema econômico, com problema social, né? E com muita violência. E a gente estava, assim, com o filme queimado mesmo, sabe? Um filme queimado por todo estrangeiro. Tinha padres que morriam. Você precisou tem até um livro que chama Brasil Nunca Mais. Acho que é Brasil Nunca Mais, de Frei Beto, meu Deus, eu não... Acho que é isso, que ele conta um pouco sobre essa questão de como é que foi, né? Como é que foi. É Brasil Nunca Mais ou Brasil? Acho que é Brasil Nunca Mais, eu não tenho certeza. Mas eu posso depois te falar e você passar aí para os seus seguidores. E esse livro ele conta sobre como foi que aconteceu, acho que é Brasil Nunca Mais mesmo, como foi que aconteceu para a gente sair, ter essa abertura para a democracia novamente. Porque foi muita denúncia fora do país, foi muita denúncia para os comitês internacionais, sabe? Então, com muita gente presa, prendiam padre, prendiam professores universitários, prendiam pai de família. Você estava em sua casa, entrava em sua casa, te pegavam e nunca mais sua família te via. Sabe? Mulheres eram estupradas, as pessoas eram torturadas. Morreu há pouco tempo um conhecido meu do partido, que ele tinha a boca torta de tanto choque elétrico que ele tomou. Sabe? A Miriam Leitão é um exemplo. A Miriam Leitão, salvo engano, foi ela que abortou, porque ela teve um rato introduzido na vagina, ali em Vila Velha. Ela morava aqui na Grande Vitória. E ali no 38º Batalhão de Vila Velha, ela foi torturada. A Miriam Leitão, essa que é hoje da Globo, ela morava em Vila Velha, e ela foi torturada no 38º Batalhão de Vila Velha. Na Fafi, onde eu fiz o meu curso de teatro, né, onde me profissionalizei, a Fafi, ela tem um porão que servia, era a faculdade de filosofia, funcionava lá, ali no centro de Vitória. Ela tinha um porão que era onde acontecia as torturas. As pessoas eram torturadas no porão. Quando a gente que vai lá no prédio, se você tiver oportunidade, vá, porque é muito interessante, chega a ser estranho o local. É um porão mesmo. Era ali que as pessoas eram torturadas, onde eu vi um grito saindo dali, sabe? Então é isso que algumas pessoas... E você falar uma coisa, BCH, só para concluir, que nem todo mundo que apoia Bolsonaro, é mau caráter não, tá? Tem pessoas que é só falta de conhecimento mesmo. Sim. E como que a falta de conhecimento realmente faz isso, entendeu? E tem muitas pessoas que falam que a ditadura não foi tudo isso, o nazismo não foi tudo isso, caramba, né, Meire?
olha as provas aí, olha as provas que foi, Muitas olha provas. quantas pessoas sofreu com isso. Muitas provas de indigente. Se acha provas coletivas aí, em todos vários lugares do Brasil. No Brasil, nós teve uma guerrilha nessa época, da guerrilha do Araguaia, onde até hoje acha corpos de pessoas desaparecidas lá no Araguaia. Não, realmente é isso. Então, tipo assim, eu acho que só enxerga quem não quer ver. Eu vou aproveitar aí que você aquela hora puxou o gancho do feminismo. Realmente, se você for olhar as histórias, realmente eu não vou conseguir citar todas, você vai citar algumas para mim. Mulheres muito importantes, tipo Angela Davis, Rosa Parks, Dandara, a Maria da Penha, que foi agredida pelo marido, e realmente eles criaram uma lei para ela. Qual você acha que é a importância do feminismo e qual que você acha que é a importância dessas mulheres e outras para que a mulher hoje possa ter igualdade, ganhar a mesma coisa que faz um homem, quer dizer, fazendo o mesmo trabalho, ou até mesmo melhor, e qual a importância da luta dessas mulheres hoje, que realmente hoje vocês consigam igualdade. Eu sei que você realmente é feminista e também luta por isso. Como é que você vê a situação? Primeiro que pra gente, por exemplo, a mulher hoje vota. Isso foi uma conquista do feminismo, né? Então, assim, enquanto a gente vê, por exemplo, você falou da Maria da Penha, né? Que é uma mulher que ela está na cadeira de roda, ela fez aniversário essa semana passada agora. Uhum. A Maria da Penha, por causa dessa violência que ela sofreu, que ela foi parar na cadeira de roda e fizeram essa lei, né? Então, o machismo, né, o patriarcado, essa herança aí que diz que a mulher, o homem é dono da mulher, é isso que faz essa violência de gênero aí, né? Então, assim, a importância do feminismo, você até começou aí falando uma coisa muito importante mesmo, mulheres que trabalham, fazem às vezes até mais do que determinados homens, mas ganham menos, né? Então, assim, a mulher com essa jornada de que ela tem que trabalhar fora e trabalhar em casa. Quando chega em casa, ela tem que arrumar a casa, tem que cuidar. Então, o feminismo nada mais é do que buscar essa igualdade. Por que que a mulher é a dona de casa? Por que que o homem ele não tem a obrigação? Tá? Caiu muito isso, graças a Deus, assim, né? Graças às feministas da história, mas ainda tem aquela coisa de que a obrigação do trabalho doméstico é da mulher. E isso é uma herança histórica, né? É uma herança histórica porque no início aí das civilizações, a mulher, ela era da questão interna que a mulher era para procriar. E o homem que é do público e a mulher do privado. E isso traz a mulher como aquela que faz parte da casa, né? Então ela algumas civilizações, inclusive mulher, era apenas para procriar. Né? Então, nos estudos do Engels, ele tem um livro que fala da história da família, história da riqueza da família, alguma coisa assim, que ele fala, né, que antes não era o patriarcado, era a mulher porque existia o matriarcado, que era a mulher que era líder. Mas quando surgiu a propriedade privada, onde a mulher tinha filhos e o homem tinha que deixar alguma coisa para o filho, ele começou a cobrar da mulher quem era aquele filho para deixar a herança. Então, há um estudo que a propriedade privada é que traz essa questão, né, da posse do homem sobre o corpo da mulher. Né? Então, o feminismo, tudo que eu estou falando aqui, há estudos e estudos e estudos. Eu estou falando de forma simplificada muito. Tá? Tanto que eu falei do socialismo, comunismo, como agora eu estou falando do feminismo. Então, o feminismo nada mais é do que buscar essa igualdade. Nada mais é do que dizer, meu corpo, minhas regras, sabe? Se o corpo é meu, sou eu quem mando. Então não tem homem que tem que mandar em mim. Se eu divido minha casa com meu companheiro ele tem que me ajudar nas tarefas. Me ajudar, não. Ele tem que ter obrigação, tanto quanto eu, nas tarefas, sabe? Se eu trabalho e eu ganho a mesma coisa que o meu parceiro ali, tenho que ganhar igual a ele, sabe? E vários outros direitos, né?
direito que falta à mulher. É aquela, sabe, isso é papo para mais de metro, sabe, BSH? Tem muita coisa para ser falada com essa questão de trazer a igualdade, né? A igualdade da mulher nesse nosso... Você pode olhar e a gente vê que as nossas músicas, os nossos escritos, ele fica o tempo todo perpetuando essa questão do machismo, do patriarcado, quando manda senta novinha, senta, senta, e por aí vai. E não é só isso não, tá? Eu tô falando desse aí que tá na moda. Mas músicas antigas, da Amélia, que era mulher de verdade, e por aí vai, sabe? Mata ela, se ela não fizer isso, eu vou matar, eu vou... Então tem várias músicas aí, e dentre outros escritos, novelas e tudo mais, que foi o tempo todo fazendo essa perpetuação do machismo. Ô Meire, em meio a tudo isso, infelizmente em 2023, a gente ainda vê homens que pensam que mulher é para cozinha, que pensam que mulher é para casa, entendeu? Um dia eu consegui testar na pele, trabalhar o dia inteiro, chegar em casa e arrumar a casa, tipo, não é fácil. Mas eu queria te falar umas perguntas aí que eu conheci muitas meninas, muitas mulheres, e muitas que realmente conversaram comigo, eles falaram de muito... Como é que eu vou... Como é que eu vou te falar? Não, tipo, elas foram importunadas em muitos lugares, tipo, uma menina passando, o cara olha e, tipo, faz aquelas piadas de mau gosto. Muitas mulheres, tipo, eu vi uma menina que foi o cara realmente em ônibus, né? Realmente em cima das mulheres, tipo, em cima mesmo, e então vai lá, tira lá o genital para fora, incomoda a mulher. E teve uma dessas mulheres que denunciou e realmente o delegado, tipo assim, ele brincou com a situação de policial, tipo, meio que eles debocharam da situação, entendeu? E então, tipo assim, muitas mulheres têm medo de denunciar, muitos mais que eu já vi muitas falando que, pô, realmente parece que eles não ligam, né? E realmente isso é um abuso. Como é que você acha que a gente pode mudar isso? Tipo assim, exemplo, de 10 meninas que eu conheci que conversou, realmente elas falaram que de algum modo ou de outro, elas foram incomodadas com o homem e muitos usam desculpa de, ela tá com roupa curta, tal. Pô, mas isso não tem nada a ver. Tipo assim, eles querem fazer e quer usar. É igual você falou, meu corpo, minha regra. Parece que roupa curta é motivo dela tá... Ela como se ela estivesse dando uma brecha pro cara cometer isso. Aí o cara fala, mas tá de roupa curta. Mas peraí, tem países muçulmanos que a mulher tampa a cara e o estupro realmente acontece lá também. Então não é motivo da mulher estar com roupa curta. Realmente é o mau caráter do homem. O que você tem para falar pra gente? Como é que a gente muda esse cenário mesmo? Então, sempre culpabilizando a vítima. Vai estar sempre culpado, a roupa curta, é porque ela deu mole, é porque ela não deu, é porque... Então, eu vejo assim, castração química, isso, aquilo. Não, o que a gente precisa é de uma educação, sabe, de uma formação dos nossos homens. É porque as nossas crianças, quando o menino está pequenininho, não fica achando para ele assim, como diziam antigamente, prenda suas cabras, que o meu cabrito está solto, e coisas desse meu bode, será como é que chama? Então, são essas pequenas coisas que vão formando um garoto que acha que ele é dono do corpo da mulher, que ela que está dando mole para ele quando ela está... Então, aquela coisa de que o homem ele é muito mais sexual do que a mulher, que isso não é verdade. Mas a educação que é dada para os nossos machos, vou falar assim, tá? Para os nossos machos, desde criança, é que ele pode tudo e a menina não pode nada. Mas assim, eu tenho percebido que tem melhorado isso, mas só que a melhora ela ainda é em passinho de tartaruga, né? Mas então, o BSH, tudo passa por educação. Mas uma educação onde você vá criar seu filho e sua filha da mesma forma, onde os dois têm que fazer o trabalho doméstico, onde você vai criar seu filho dizendo para ele, olha, quando uma menina te disser não, é não. Mesmo que ela tenha ido com você, mas na hora ela se arrependeu, é não. O corpo é dela, se ela não quer, ela não quer. Então você tem que dizer até para o seu filho, meu filho, é o respeito ao corpo da mulher, é o respeito à mulher. Então, os homens ele tem que ser criados sem achar que ele é dono.
sem achar que a mulher é posse dele. Quando você casa, a mulher vira sua posse. Quando você está na rua, que ela está de roupa curta, que ela está te dando mole. Porque o homem, ele não consegue segurar a vontade sexual. Morre então, né? Morre então, se você não consegue segurar suas vontades. Então, isso eu estou falando, tá, Bessega? Não é só homem hétero, não. Isso eu estou falando para a comunidade também, sabe? Para a comunidade do homossexual, do homem bissexual. Estou falando de do ser masculino, sabe? Tem essa coisa sexual de um jeito que parece doença. Então, isso transforma ele num ser que quer ser dono do outro. Então, eu acho que tudo passa por educação. Acredito que por uma educação de uma educação de gênero. Pô, é que realmente, Omeire, você falando isso, realmente é até porque, tipo assim, lembrando que realmente esse estuprador, ele tem uma mãe, ele tem uma irmã, ou ele pode ter uma filha. Então, realmente, o cara, ele veio de uma mulher. Será que ele não pensa que se isso fosse, tipo assim, eu sei que isso não é justificado, mas, tipo assim, será que ele não pensa que se isso fosse com um membro de uma família dele, será que não iria doer muito mais nele? Será que ele não pensa isso para realmente ele não fazer? Aí, alguém escreveu, respeito às diversidades é fundamental. É isso. É porque, na verdade, o BCG, o que eu acho é que a gente não tem que passar por aí. Eu acho que tem que passar assim, por exemplo, quando você vê um cara mexe com a mulher, e aí ele descobre que ela está acompanhada. Ele, ao invés de pedir desculpa para ela, ele vai pedir desculpa para o cara. Sabe? É porque falta o respeito à mulher. Falta respeito à mulher. E eu acho que isso não tem que passar porque tem mãe, porque tem irmã. É porque tem que passar pelo respeito a qualquer ser humano. Tem que passar pelo respeito sabe? Respeito à pessoa. Eu acho que essa a questão. Ele não tem que pensar porque eu tenho uma mãe, porque eu tenho uma irmã, porque tem gente que não está nem aí para a mãe e para a irmã. Mas eu acho que tem que passar pelo respeito. Sabe? Pelo respeito. Essa é a questão. Respeito às pessoas. Não, sim. É muito importante. Eu dei esse exemplo em realmente um caso extremo, entendeu? Para realmente falar que todas as mulheres, todas merecem respeito e realmente todas mesmo, entendeu? Eu falo até Sim. mesmo do sentimento. Agora, realmente o que eu puxou outro assunto, realmente para a gente falar que realmente a conversa está muito boa, vivemos em um país extremamente preconceituoso. Realmente eu vou pegar um gancho para te falar sobre aquele dia que estava, como a gente chegou a mulher e falou um negócio das tatuagens. Realmente você lembra? E aquilo realmente me tocou tão profundamente que, caramba, como é que isso ainda existe hoje em dia, entendeu? O preconceito de toda pessoa tá com tatuagem e realmente isso tudo. Bem, como é que você enxerga esse preconceito, tanto racismo, tanto esse preconceito, às vezes por tatuagem, às vezes porque você está com a trança, e realmente queria falar se você já sofreu um desses preconceitos e como você enxerga esse preconceito no momento. Primeiro que isso é crime, né? Primeiro que isso é crime. Preconceito é crime. Mas eu lembro dessa história que você falou, foi aqui no Secart, né, a moça dizendo que não contrata quem tem tatuagem. Eu falei, poxa, então você não ia trabalhar para você, que eu tenho um bocado de tatuagem, então não trabalharia. Então, eu sou advogada, né, como você mesmo falou no início da live. E a forma como eu me visto, quem me conhece sabe que eu me visto de uma forma nada convencional para quem é advogado ou advogada. E eu já sofri muito, inclusive em sala de audiência, sabe? O juiz perguntar quem é a senhora que está aqui, eu falar que sou advogada da parte, e a juíza me pediu desculpa, me desculpa. Eu estava na porta da OAB lá em Vitória, e a pessoa me disse que a van da OAB não carregava qualquer um, e eu falei, que bom, né? Porque, então, assim, é isso, cara.
a gente, a gente, a gente tem que combater com as nossas atitudes essas questões do preconceito, do racismo. Porque, assim, a gente tem que tomar na nossa cabeça que isso é crime. Primeiro, é crime. Mas só que crime, mas tá aí, né? A gente não tá aí, todo no nosso dia a dia, todo no nosso momento. E a gente acaba... Sabe, tem uma coisa muito legal que eu vi alguém comentando sobre, é quando alguém estiver fazendo as piadinhas e as conversas, a gente começar a fazer cara de paisagem, perguntar, e começar a falar, mas eu não entendi. Para ver se a pessoa vai se tocando, né? Que aquilo ali é racismo, que aquilo ali é preconceito, e por aí vai. Mas é isso, sabe? São as nossas atitudes. Vou me vestir do jeito que eu me visto. Tô querendo fazer mais tatuagem, pena que eu não tenho mais dinheiro para encher meu braço. Mas é isso. Tem que fazer mesmo, tem que fazer mesmo, tem que botar a cara mesmo. E a gente tem que fazer, inclusive você com a sua música, né, com o seu trabalho, faz essas denúncias. A gente, pelo nosso lado, com o nosso trabalho, com a nossa arte também, a gente faz as nossas denúncias. E vamos, cara, é trabalho de formiga mesmo. Mas vai um dia chegar lá. Com certeza, como se isso afetasse alguma coisa no caráter de alguém, né? Vemos pessoas de terno, gravata, que não tem uma tatuagem, que fala tipo bonito, e realmente essas pessoas afundaram tanto o Brasil, são tantas pessoas desonestas, e realmente você vê realmente, Meire, pessoas assim, entendeu? Que fogem do padrão e realmente são tipo as melhores pessoas, porque, tipo assim, isso não afeta nada o coração de alguém, a atitude sua, entendeu? São as pessoas mais interessantes. Isso. São as mais interessantes, realmente as melhores que a gente possa realmente contar. Você também é professora, você me falou que disse, não me engano, de história, ou você é professora. Como é que você vê a situação, você que foi professora? A situação principalmente do ensino público, realmente o que você viu, como é que podemos mudar? Geralmente o governo, ele quase nunca investe em educação, porque realmente ele quer um povo tipo, digamos, eu não falaria burro, mas um povo que realmente não tem o conhecimento tipo necessário, realmente eles não querem investir na educação. Qual você acha que é o caminho para realmente estar melhorando a situação da educação e realmente os professores? Todo o respeito que envolve os professores. Tudo que envolve professores. Você que foi professora. A consciência do povo daqui é o medo dos homens de lá, né? Então tudo ligado à educação dá medo. Então assim, eu dei aula muitos anos atrás, né? Hoje eu dou aula de teatro aqui no Secart, mas aula regular mesmo, escola regular, eu dei já tem um tempinho que eu estou fora de sala de aula, mas quem é professor é sempre professor, né? Então, assim, da época que eu dei aula nas redes públicas da Bahia, né, para agora, houve mudança, algumas mudanças muito até melhores do que as condições estão bem melhores, já foi bem pior. Agora tem um piso, né? Nossos cachorros estão pegando na rua. Tem um piso, né? Fizeram um piso agora salarial de 1.900 e alguma coisa, que não pode se fugir disso. Mas assim, está muito longe ainda de se chegar, né, ao ideal, ao respeito à classe. Porque o que acontece? Aquilo que a gente estava comentando sobre a questão da educação, além da educação ela vir, né, sobre a questão do homem, né, tudo aquilo que a gente vai trazendo, do político que tenha caráter, do machista que aprender a respeitar a mulher, passa pela educação de casa. Mas nós passamos muitas horas de nossa vida nas escolas. Então, se na escola nós temos professores, né, professores que estão preocupados, que estão com conhecimento e pensando nessa mudança, porque infelizmente, sabe, BCH, você formar, você fazer licenciatura e você ir para a sala de aula, não significa que você é uma pessoa transformadora, não. Infelizmente. Mas se você, sabe, se há esse investimento em educação, esse investimento em conhecimento dos professores,
para que aí eles possam fazer, né, transferir esse conhecimento, né, trabalhar essas crianças, trabalhar esses jovens, trabalhar esses adultos. Porque, por exemplo, a universidade tem professores, só para voltando aqui, que estudo não significa consciência, né? Tem professor na universidade que você fica assim, caramba, o que esse professor está fazendo aqui? Porque a gente tem a ideia, né? Chega na universidade, já é para transformar e tal, mas não é bem assim. Então, assim, a educação, eu acho que realmente é a bola mestra da gente conseguir um país, uma sociedade, digamos, uma sociedade igualitária, uma sociedade justa, uma sociedade sem machismo, uma sociedade sem racismo, uma sociedade, sabe, e uma sociedade digna. Justamente por isso que, né, investir em educação e cultura não é prioridade. A gente eu só estou falando de educação, porque você falou educação, mas nós temos a cultura, que a gente brinca que se a educação é o primo pobre, a cultura é o primo miserável, né? Consegue ser pior ainda, que as pessoas acham que não é importante. Há prefeitos, inclusive, que diz que artista não serve para nada, né? Para que serve artista, né? Então é sobre isso. O investimento em educação, ele não é feito da forma correta, porque a consciência do povo daqui é o medo dos homens de lá. Um povo consciente não vota em Bolsonaro. Um povo inconsciente jamais vota na extrema-direita. Um povo consciente sabe que o comunismo é bom para ele. Então, o povo consciente, toda essa conversa nossa de 1 hora aí, um povo consciente tem noção disso tudo que a gente colocou. E a educação é responsável por isso. Bom, realmente, pessoal, isso tudo que a Meire falou, realmente tá tocando aqui uma música da igreja e realmente eu vou falar um pouco mais alto. Ô Meire, você acha que a educação é um dos caminhos para a gente acabar com o crime? Sem dúvida! Sabe por quê? Porque a educação, como eu te falei, a educação ela vem à consciência. E a consciência as pessoas querem transformar. Transformando a sociedade, acaba com essa sociedade transformada, acaba com a exploração, acaba com a opressão. Acabando a opressão, acaba com a miséria. Acabando com a miséria, acaba o crime. Ou pelo menos diminui o crime. Opa, realmente, pessoal, isso que foi dito por ela é para os pessoal que realmente, Meire, tivemos realmente voltar e fosse como professora, para muitos que acreditaram que apenas com armas poderíamos realmente acabar com o crime. Era só todo mundo comprar uma arma que iriam acabar com o crime. Você vê, Meire, esse desenvolvido, onde você vê que hoje, infelizmente, o cara é preso, que ele rouba um celular e ele sai de lá assaltando um banco. Mas você vê que os presídios hoje realmente temos muitas pessoas sabotadas pelo sistema e realmente que eu falo para você, realmente tem desigualdade. Exemplo, a Noruega. Na Noruega, os presídios lá, pessoas entram lá, realmente têm acesso à internet, têm acesso a um bom trabalho, pode realmente formar curso. Realmente você vê que lá as pessoas que cometem crime, ela realmente sai melhor pelo realmente o tratamento. Não que você tá tipo tratando alguém que fez alguma coisa ruim de uma forma boa para beneficiar, não. Você está tratando a pessoa. Aquilo é recuperação, não é? O papel do presídio é ressocializar. Não é? Mas só que a gente vê que os nossos presídios são, como é que a gente fala? Pós-graduação em marginalidade no crime, né? Então, é a universidade do crime. Então, mas o papel do presídio é para ressocializar, para que a pessoa saia de lá para ser reingressado na sociedade. Só que aí, só aprende pobre preto e vai lá vive dentro dos presídios as piores mazelas, vai sair de lá pior do que entrou. Infelizmente.
Tudo lotado, superlotado, comida de péssima qualidade, tratamento, parecendo que tem, por exemplo, eu trato meu gato, eu ia falar parecendo que trata igual bicho, mas não. Eu trato meu gato melhor do que muita gente é tratada por aí. Então, né? Pois Caramba, é. ali é uma grande verdade, entendeu? E você, como professora, que você já viu isso, já viu muitas pessoas se passando e já viu muitas coisas acontecendo, muita desigualdade. Mas para você, Meire, falando do atual, como é para você ser uma professora de teatro e como é a sua turma de teatro? Realmente, como é que é a sua experiência? E a galera, como é que é? Cada um. Então, a gente está aqui embaixo do Guandu, que é interior, então as pessoas não têm muito costume de ir ao teatro, de assistir isso, né? Então acaba que as pessoas não têm muita referência, né? Então não tem muita referência. Então o trabalho acaba sendo um pouco maior de você conscientizar as pessoas que teatro pode ser profissão, que teatro pode ser libertação, que teatro pode ser conhecimento, que teatro pode ser transformação política. Né? Então, quando as pessoas elas não têm referência, acaba sendo um pouco mais difícil, mas é gratificante. Quando a gente vê que o negócio dá certo, quando a gente vê que as pessoas estão pensando um pouquinho, isso aí... Eu tive um professor no meu curso de teatro que disse que se você não souber sair de lá atuar, mas você sair de uma pessoa melhor, significa que já foi feito um bom trabalho. Então, o teatro ele serve não só para você ser um profissional de atuação, mas também você ser transformado numa pessoa melhor, né? Uma pessoa para transformar o seu meio, né? Seu meio de uma forma positiva. Então é isso. Aí aqui eu tô aqui, né, com a galera de Baixo Guandu, assim, a gente tem umas pedrinhas um pouco maior para quebrar, como eu falei, por falta de referência, mas é bacana, é bacana. E o Secart, que você conhece, né, BCH, é um espaço democrático, democratização da arte mesmo. É um espaço onde as pessoas vêm para cá e falam, caramba, existe isso aqui no interior, existe um espaço desse, e é muito legal a gente ouvir as pessoas falando, nossa, esse é o lugar que eu gosto de ficar. Isso é muito legal. Caramba, realmente é isso, Meire. Eu realmente tenho até. Hoje tem a outra pergunta, mas realmente fazer essa do teatro. O que você tem que falar para as pessoas que ainda têm preconceito com o teatro? O que você tem para falar para essas pessoas? Com a arte em geral, né? Porque a gente vê, como eu falei agora há pouco, o prefeito falou que precisa de advogado, precisa de médico, mas não precisa de artista, né? Então, aí a gente fala, então tá, desliga seu som, faz seu churrasco sem seu pagode, né? Vá para casa e cancele sua Netflix. Então, desligue sua TV e não veja sua novela, né? Então, porque você não precisa de artista para nada, né? Então, por aí vai. Mas assim, o BCH, como eu falei, né? A importância, né? A importância do teatro é essa coisa do fazer pensar, do fazer transformar, né? É essa coisa de que você não vai para lá só achando que você vai ser um ator, mas você é um formador de opinião. Você é uma pessoa que vai fazer o diferente, né? Então, tudo que eu falei para você, desse pensamento de mudança, de transformação social, para mim tudo isso está interligado, tudo isso é uma coisa só, o fazer teatro. Tanto é que eu sou uma pessoa, claro que isso aqui é meio falando, eu sou uma pessoa que se alguém falar assim, na área do teatro, quem você, eu digo, já falo, olha, é Brecht, é Boal, porque é um pessoal que fala, né, o Boal que trata o teatro do oprimido. Então, eu acho que o teatro é feito para isso, o teatro do oprimido, né, que é para essa transformação. É o Brecht, que é um teatro político, né? Que é a quebra da quarta parede, que é aquela coisa de que o público ele tem que fazer parte, né? O distanciamento, por aí vai, que isso aí também é uma coisa para se falar para mais de metro. Então, para muito tempo aí para a gente conversar sobre isso. E um dia a gente pode marcar aí para conversar só sobre teatro. Então, como eu falei para você, para mim está tudo interligado. Para mim, para Meire, a transformação, eu uso o teatro para falar sobre esse mundo melhor, esse mundo igualitário que eu acredito que é possível. Sim, porque É isso. realmente o laço
assunto do teatro, né? Realmente é um assunto muito grande, muito extenso, que realmente, se você pegar lá atrás, são muitas coisas que realmente deve ser falado uma hora com mais atenção. Meire, aproveitando, eu queria que você falou do Cercart, que você falasse para a galera realmente, para a pessoa que não conhece o Cercart, o que é o Cercart, a luta que vocês enfrentaram para realmente abrir o Cercart, o que é o Cercart, porque o Cercart é o quê? É teatro, realmente tem música, você abrir espaço para a galera batalha de rima, é cinema, é biblioteca, é uns eventos que você faz, é eventos de tatuagem. O que é o Cercart e qual a importância do Cercart para as pessoas? Quando a gente veio para Baixo Guandu, eu, o Igor e o Daniel, a gente pensava em fazer alguma coisa. Fizemos um festival de teatro de rua, fizemos um festival de teatro de rua, e a partir daí foi embrionando, né, essa ideia de fazer. A gente viu que as pessoas gostaram. Pô, tem público, cara. Aí nós idealizamos fazer um espaço de cultura. O negócio ficou muito maior do que a gente pensava no início, sabe, BSH? Mas, então, eu, Daniel e o Igor, a gente pensou isso, depois a Estel, o Oséias, aí veio a galera se somando. Hoje a gente tem a Thaís, né, que a Thaís é conhecida aqui, a tatuagem. Hoje a gente tem o Diogo, o Júnior. Então, as meninas, né, a Mica, a Ana Lívia. Então, as pessoas vão se somando aqui. Você também, que vem sempre aqui. Tem o Amendoim, tem a Nebulosa. Tem essa galera toda aí que vem para cá. Então, é uma galera que se somou a gente aqui. Então, o que é o Secart? O Secart, ele foi um projeto que a gente conseguiu, através do patrocínio, né, do Instituto Cultural Vale, do Cicobi, do governo, da Secretaria de Cultura do Estado. Então, a gente vai buscando patrocínio de vários lugares. Inclusive, já conseguimos algumas vezes patrocínio de algumas pessoas do comércio local, né? Então, patrocínio, pequenos patrocínios, mas vai se somando. E nesses quase, tem 3 anos que a gente está com essa ideia, caminhando 1 ano e meio que funciona mesmo o Secart. Então, a gente tem aqui uma sala de cinema, onde a gente passa filme atualizado. A gente fez uma assinatura de uma licença para passar filmes bem atualizados. A nossa sala, ela é climatizada, ela tem poltronas confortáveis, tem uma tela grande, né? A gente cobra um valor, a gente pede um valor simbólico de R$5 para ver o filme, só para a gente manter aqui, ajudar a manter. Aí a gente vende um combo de pipoca, que é um balde de pipoca, de quase 3 litros, com 500 ml de refrigerante, apenas R$10. Então, de terça a domingo, a gente tem sessões, tem à tarde, tem à noite, domingo só à tarde. A gente tem toda sexta-feira o que a gente chama de rolê de sexta, que a gente tem um clube do livro, onde a gente discute obras. O próximo encontro, a gente vai discutir uma obra de um autor guanduense, né, que é o Oséias Alves, Oséias Couto, que é o livro dele, né, que chama Uísque Adulterado. Então, esse livro a gente tem aqui, nós temos uma biblioteca, uma pequena biblioteca com livros doados. Então, a gente empresta o livro, as pessoas podem vir ler aqui. Então, a gente tem um local de exposição, quem faz artesanato, quem faz pintura, quem faz fotografia, quem tem qualquer coisa para expor, pode vir, conversa com a gente, traz. A gente tem um espaço aberto para as pessoas cantarem, espaço aberto para as batalhas, né, para as batalhas de rima. A gente tem um espaço aberto aqui para slam, a gente tem espaço aberto para quem faz qualquer tipo de arte. A gente tem um espaço aberto aqui. Se você também não está fazendo nada, você não está escrevendo, não está pintando, vem cá tomar um café com a gente também. A gente tem sempre um cafezinho para oferecer, tem um papo para acontecer, pode jogar um pouquinho, deitar nos nossos tapetes, que é só descansar. E o espaço é isso. É um espaço de arte, é um espaço de convivência, é um espaço de braço aberto para a comunidade. E olha só, não é só guanduense, não. A gente já recebeu de Resplendor, Santa Rita do Itueta, Aimorés, Colatina. Então, toda essa região, tem professores que trazem os alunos para cá. E a gente está aqui, a gente tem contação de história, tem teatro, tem aula de violão gratuita, aula de teatro gratuito.
E é isso. E é isso, eu empolgo, tá? Eu empolgo quando eu falo de Secart. Pessoal, realmente é isso e muito mais. Realmente estou sempre aí carregando a caixinha. Realmente o cinema, pessoal, vocês e o cinema fora, realmente não é o cinema, geralmente os cinemas que vocês vão para fora. É algo caro, é coisa cara, e ali eles cobram R$ 5 apenas. Realmente temos lá uma pipoca, um refrigerante, é barato. Realmente é coisa que você fica satisfeito no local. Às vezes é um dia que você Mas é não a tem. única coisa que a gente cobra aqui, o resto é tudo de graça. Isso, exatamente. E eles cobram, além disso, é um valor simbólico e realmente é muito barato. E quem não tiver, realmente, você que está na sua casa fim de semana ou qualquer outro dia, realmente tem filmes, realmente, apenas segunda, né, que fica fechado, só que os outros dias tá aí, vocês podem ir na parte da tarde aproveitar. Realmente é isso um espaço para a gente, é um espaço para todos, e realmente não é só Baixo Guandu, né? É realmente muitos lugares que vocês quiserem vir, a Meire, o Igor, a Esther, o Diogo, que realmente é os que ficam aí na organização, vão receber todos. Eu queria, Meire, que você falasse da AK2. O que é a AK2, projeto de vocês, que realmente desenvolveu o Secart, mas e a AK2? O que é exatamente a AK2? Então, o Secart ele é um projeto da K2. A K2 ele começou como um coletivo de artistas aqui em Baixo Guandu, e depois a gente conseguiu legalizar tudo, CNPJ e tal, se transformou numa associação. Então a K2 surgiu nessa ideia, Meire, Igor e Daniel também, né? Daniel, Igor Barca, Daniel do Carmo e Meire Van Báfica. Nós três nos reunimos e conversamos que a gente precisava fazer alguma coisa aqui. É que eu comecei de trás para frente, né? Comecei de Secart. O Secart ele é um dos projetos da K2. Então a K2 ela é uma associação cultural que trata também da questão social e de meio ambiente, tá? Não é só cultura, tem meio ambiente e social também. E a gente se juntou, um grupo no início, quando a gente fundou a K2, o coletivo era só nós três, né? Eu, Igor e Daniel. Depois, quando a gente fundou a associação, nós éramos 14 artistas. Né? Então nós juntamos enquanto artistas e fundamos essa associação para conseguir recurso para fazer cultura em Baixo Guandu. E aí nós conseguimos, como eu sou advogada, então facilita um pouco essa coisa do conhecimento da questão legal. Aí nós legalizamos essa, então somos uma K2, né? K2 a gente escolheu esse nome, né? Eu e Daniel, assim, aleatoriamente, porque a gente queria alguma coisa que viesse de junção, né? A gente ficava covil, bando, não, mas isso aí fica ruim, pega mal, não sei o quê. Aí até que a gente pesquisando veio o K2, que K2 é isso, né? Vem dessa coisa de... Tem várias coisas, mas uma das coisas é essa, né? Que é um covil, que é um bando, são unidos, é um local onde você, né? É de fácil acesso, mas é de difícil sair. Então, a K2 para a gente é isso. Então, a K2 é uma associação. Ela tem alguns projetos. A gente tem projeto que é o projeto Secart, a gente tem projeto com a Renova, a gente tem projeto com a Secretaria de Cultura do Estado. Então, a gente tem vários projetos. Então, a gente escreveu agora, não aprovou ainda, mas a gente escreveu o projeto para o município. Então, a gente tem aí, né, a gente tem uma cadeira que a gente participa também de conselhos, né? A gente tem uma cadeira no conselho da criança e do adolescente. Então, a gente busca participar de coletivos pelo Estado e pelo Brasil. Eu, por exemplo, eu faço parte da assessoria técnica do Conselho Nacional de Cineclube. Então, a gente participa também com as pessoas de um coletivo de Grito pela Cultura. A gente vai participando aí, né, jogando a K2 por aí, pelo Estado e expandindo por aí. Caramba, realmente isso, pessoal. O que eles fazem? Como diz, eles estão à frente. Se hoje nós estamos em 2023, eu creio que vocês estão tipo em 2030. É bastante avançado mesmo. Ô Meire, qual é o projeto? Vocês têm algum projeto, expandir algum projeto, criar alguns projetos para 2023 que vocês possam falar? Ou talvez está criando algo secreto, mas
É. que você pode Não, falar? tem. A gente tem um projeto para aqui que a gente já foi aprovado, o projeto com a Renova, né, que é da K2, mas é de ocupação do Secart. Então, em breve, nós teremos aí várias oficinas, oficina de desenho, oficina de teatro, oficina de fotografia. Nós vamos ter várias apresentações de música, apresentação de teatro também aqui, que a gente vai trazer tanto no estado quanto nacionalmente. A gente tem um trabalho aqui já aprovado para fazer com o Oséias, junto com um cineasta não, um dramaturgo lá da Paraíba, que ele vem para cá para fazer um trabalho de dramaturgia junto com o Oséias, esse que tem o livro, né, o Oséias Alves, que tem esse livro aí do Uísque Adulterado, ele aqui do Guandu, e a gente está com esse projeto para trazer um dramaturgo do cenário nacional para trabalhar aqui com ele, para ele escrever uma dramaturgia com esse dramaturgo. Então a gente já conseguiu esse projeto. E a gente tem projeto de cineclube, né, que é sair para o interior, para o distrito. Esse ano, 2022, a gente foi para Santa Rosa, Mascarenhas, a gente foi para o quilômetro 14, acho que Bananal. Então, para onde a gente não foi em 2022, a gente vai agora em 2023, né, que é levando cinema para os interiores. Interior do interior. Aí, pessoal, isso é importante. Você e a Seif não tem oportunidade no cinema, eles estão levando a arte, o cinema, até as pessoas. Como é que isso é interessante? Hein, pessoal? A vida é uma só. E, tipo, o que a Meire faz, o pessoal do Secart faz com que ela realmente vale a pena. A gente está quase terminando a nossa live. Realmente, a Meire, eu fiquei muito feliz dela aceitar ter topado bater esse papo comigo. Mas, Meire, Eu fico feliz. É minha satisfação. Realmente, também realmente a gente poder falar. E creio que vocês não estão em muito lugar falando do projeto de vocês, Meire. Mas eu queria te fazer uma pergunta que eu faço para todos os meus convidados que vêm aqui. Meire, o que é a vida para você, Meire? Como é que você enxerga? Ah, cara, depois de eu ter falado tudo isso para você, acho que fica bem claro dizer o que é a vida para mim. Que a vida para mim, cara, é servir ao próximo. Né? Então, eu acho que eu até falo para os meninos, quando eu não estou fazendo um trabalho social, eu não estou bem. Quando eu não estou fazendo um trabalho que agregue alguma coisa no meio que eu vivo, se eu não estou servindo o meu próximo, eu sempre falo que meu amor é um amor muito mais. Eu não tenho essa coisa de amor romântico, meu amor é pela humanidade. Então, a vida para mim é servir. A vida para mim, se você... Tem até um negócio bem clichê que diz que se você não serve para servir, não serve para viver, né? Então, assim, eu acho que a vida para mim é isso, é trabalho pro próximo. E sem essa coisa eu vou ser remunerado para fazer, porque quem faz trabalho remunerado não está fazendo, sabe, de coração, não está fazendo pelo prazer de estar servindo, de estar transformando o lugar. Então, assim, vida para mim é transformar meu meio. E de preferência que a gente seja socialista, que a gente tenha uma sociedade igualitária, justa. É isso. Pessoal, é isso aí. Hoje nós não tivemos uma live, tivemos uma aula, né? Com a Meire. Ô, Meire, tem alguma coisa que eu não tenho perguntado, você não tenha dito que você gostaria de falar nesse momento, antes de encerrar? Não, só porque você me fez uma pergunta e passou batido, e eu gostaria só para poder não deixar passar, que é sobre a questão da mulher quando ela procura a delegacia. Porque realmente é muito complicado. Você falou sobre isso e eu fiquei falando outras coisas, não falei. Eu gostaria de falar sobre isso. Que mesmo você indo, porque aqui não tem a delegacia de mulher, mas tem lugar que tem a delegacia de mulher. Mesmo a mulher procurando, mesmo ela sendo, sabe, tendo o deboche, ela não tendo o devido respeito, mas não deve deixar de ir. E vá de preferência acompanhado com um advogado, ou advogada, né? Que é uma mulher. Por exemplo, eu faço parte, o BCH, de um projeto nacional chamado As Justiceiras. Eu sou advogada voluntária nesse projeto. Então,
Como eu vejo que tem mulheres advogadas, psicólogas, pedagogas, assistentes sociais, e algumas que nem formadas em nada também, que querem ajudar outras mulheres. Então, mulheres, se vocês estiverem sofrendo qualquer tipo de abuso, qualquer tipo de violência, procurem outras mulheres, sabe? Procura, eu não vou lembrar agora o número, mas procura aí no Insta, as justiceiras. Tem um negócio, as justiceiras, ela age nacionalmente. Então, se está sofrendo qualquer tipo de violência que ajuda, procurar as justiceiras, que a gente está aí para ajudar no que for preciso na questão da violência contra a mulher. E é isso. Ô, pessoal, muito obrigado a vocês que estiveram na live, quase 1 hora e meia de live, e sempre tinha alguém comentando, alguém. Isso realmente mostrou que realmente o papo estava interessante, aprendemos muito, realmente foi uma aula. Meire, gratidão, muito obrigado por vir, por aceitar e por realmente falar isso com a gente. Realmente, em breve, realmente estaremos olhando, estaremos marcando vários outros papos, realmente agendando os nossos horários. E é isso, muito obrigado de coração, Meire. Eu agradeço a você. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Valeu. Tchau, pessoal. Essa foi a live com a Meire. Até a próxima. Tchau, pessoal. Valeu aí e tamo junto. Até uma próxima aí. Agradeço a todos que realmente valeu, tchau. É isso aí, pessoal. Hoje tivemos uma live com a Meire e eu queria agradecer a vocês que realmente estiveram. E até a próxima. Mais um convidado.